Olá, me chamo Graziela, vou apresentar meu trabalho que é intitulado Nanopartículas de óxido de ferro superparamagnéticas induz toxicidade in vitro em células de Leydig e em células espermáticas. Esse trabalho ele foi desenvolvido no Laboratório de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Bom, as nanopartículas de óxido de ferro superparamagnéticas, né, elas são muito promissoras para aplicações biológicas e elas têm também despertado o interesse para o tratamento e diagnósticos de várias desordens reprodutivas. Entretanto, a interação e citotoxicidade dessas nanopartículas em células testiculares são pouco compreendidas. Então, esse estudo ele buscou avaliar os efeitos tóxicos de nanopartículas de óxido de ferro revestidas com citrato de sódio em células testiculares e em espermatozoides in vitro. As nanopartículas foram então sintetizadas pelo método de coprecipitação química. Os resultados mostraram homogeneidade na distribuição de tamanho dessas nanopartículas, com um diâmetro médio de aproximadamente 9 nanômetros. Os estudos de citotoxicidade foram realizados com culturas primárias de células testiculares de camundongos, células germinativas, células de Sertoli e células de Leydig, em duas concentrações, 8 vezes 10 a menos 2 miligramas por ml e 8 vezes 10 a menos 3 miligramas por ml, por 24, 48 e 72 horas. Com 24 horas, não houve alteração da viabilidade celular. Entretanto, com 48 horas e 72 horas, houve diminuição significativa da viabilidade celular, tanto das células de Sertoli quanto das células de Leydig, nas duas concentrações testadas, sendo mais acentuada, então, na maior concentração. As células germinativas não sofreram alteração da viabilidade em nenhum dos tempos avaliados. Em cultura organotípica, né, testicular, ou seja, cultura de fragmentos testiculares, foi realizada em 24 e 48 horas, com a menor concentração, não observamos alterações morfológicas em relação ao grupo controle e também não observamos alterações morfométricas em relação ao diâmetro tubular e em relação às proporções do compartimento tubular e intertubular em nenhuma dos tempos avaliados. Por microscopia eletrônica de transmissão, nós observamos que as nanopartículas de óxido de ferro, elas estavam preferencialmente localizadas nas células de Leydig. Entretanto, essa localização, ela não alterou o volume nuclear dessas células nos dois tempos avaliados. Entretanto, aumentou significativamente o volume citoplasmático e o volume individual de cada célula nos dois tempos avaliados. Os espermatozoides foram, então, também expostos a essas nanopartículas por períodos de 30 minutos, 1 hora e 2 horas, na maior e na menor concentração. Com 30 minutos de exposição, espermatozoides expostos a maior concentração tiveram, então, a motilidade e a viabilidade alteradas. A motilidade progressiva foi significativamente diminuída, assim como a motilidade não progressiva. E aumentou-se, então, o número de espermatozoides imóveis. Na menor concentração também houve diminuição significativa da motilidade progressiva e também um aumento da motilidade não progressiva. O número de espermatozoides imóveis também aumentou significativamente, dependente, então, do tempo de exposição. Com a maior concentração, não foi avaliado os tempos de 1 hora e 2 horas, porque os espermatozoides eles ficaram inviáveis. Avaliamos também a fragmentação do DNA através da coloração com laranja de acridina, e nós também observamos, né, no grupo tratado, que houve um aumento significativo dos danos ao DNA na menor concentração e no tempo de exposição de 2 horas. Avaliamos também o potencial mitocondrial e a peroxidação lipídica. O potencial mitocondrial ele é indicado pela fluorescência verde, principalmente nessa região
da peça intermediária, como podemos observar no grupo controle, e então nós podemos observar que houve, então, uma diminuição do potencial mitocondrial em relação, do grupo tratado em relação ao grupo controle. A peroxidação lipídica também foi alterada, e através de sondas não oxidadas e sondas oxidadas, através da sobreposição dessas sondas, nós observamos então que o grupo tratado houve um aumento significativo da peroxidação lipídica, principalmente nessa região entre a peça intermediária e a cabeça. Então, esses resultados, eles mostraram que tanto as células de Leydig quanto as células espermáticas, elas são sensíveis à exposição às nanopartículas de óxido de ferro, e elas poderão, então, no futuro, ser utilizadas como métodos contraceptivos. Eu gostaria de agradecer às agências de fomento CNPq, CAPES, FAPEMIG, a Rede Mineira de Nanomedicina Teranóstica e os organizadores do evento. Muito obrigada.